Olá a todos, meu nome é Marco Aurélio Bortolin, eu sou professor da disciplina de Direito Civil, Contratos 1, do curso de Direito da Uniara. E estamos aqui hoje para falar sobre mais um tema relacionado ao nosso plano de ensino, que é o de contratos translativos no final desse semestre. Já falamos de compra e venda, estamos tratando da doação, analisamos seus aspectos gerais, seu conceito, sua classificação, aspectos em torno da aceitação, espécies de doação, doação e seus efeitos. Agora, vamos dar sequência ao que havíamos programado para a nossa aula presencial, utilizando este canal do YouTube como um apoio, um referencial remoto, além dos nossos textos de apoio e encontros pelo Google Meet, nos horários de aula. Muito bem, então hoje programamos para falar sobre situações especiais que envolvem os contratantes da doação. E por que este é o nosso foco hoje? Pelo seguinte, não podemos esquecer que a doação é um contrato translativo e, obviamente, ao determinar a obrigação de transmissão dominial, esta alteração do patrimônio do doador em relação ao acréscimo gerado para o patrimônio do donatário faz com que o legislador cuide do campo de validade jurídica do negócio, tendo em conta determinados reflexos que essa modificação patrimonial pode causar, seja no conjunto de herdeiros, seja no regime de bens do casamento, seja em relação à segurança jurídica, aspectos sociais e morais que circundam o negócio. Isso já foi verificado por nós no negócio jurídico de compra e venda. Vimos que o legislador cuidou de estabelecer campos ou limitação da transmissão da compra e venda, graduando níveis de invalidade jurídica para a compra e venda entre ascendente e descendente, a compra e venda celebrada por pessoas circunstancialmente desprovidas de legitimação material ou negocial. Então, temos realmente o mesmo foco aqui. Também haverá a mesma preocupação na troca. Então, de uma forma ou de outra, nos contratos translativos, o legislador reconhece que, ao contrário de outros contratos, estes têm como tom semelhante a transmissão patrimonial, a criação da obrigação de transmissão patrimonial, e essa transmissão patrimonial pode gerar reflexos, ora na herança futura dos herdeiros necessários, dos familiares próximos, ora no meio social, e então o legislador vai cuidar destes efeitos reflexos da transmissão patrimonial. Muito bem, então é similar com o que vimos na compra e venda? Sim, a preocupação do legislador e o mecanismo de tratamento legal específico é similar. Agora, os resultados do tratamento legal destinado à doação são bem diversos, bem diferentes dos que foram destacados por ocasião da compra e venda. E em relação à doação, resgatando o conceito, vimos na aula passada que no nosso sistema é entendido como contrato de formação bilateral e não como ato unilateral de vontade. E neste contrato de formação bilateral, temos uma carga obrigacional atribuída exclusivamente a um dos celebrantes, no caso, o doador. A raiz de criação da vontade de transmissão patrimonial não deriva de uma carga obrigacional reflexa, recíproca, assumida pelo outro contratante. Isso significará que na raiz, no nascedouro da vontade de transmitir o patrimônio, há uma simples, autêntica liberalidade na transmissão patrimonial. O que significa dizer que o doador se obriga, tem a vontade ou interesse de transmitir o patrimônio sem que
este vínculo obrigacional assumido para o seu patrimônio jurídico tenha como correspondência o recebimento de uma prestação de serviços, de uma atividade ou de um determinado valor, como na compra e venda, ou um determinado direito, como na cessão onerosa, enfim, há apenas uma carga obrigacional atribuída a um dos celebrantes, no caso o doador, e uma vantagem, um benefício ao outro celebrante, que é o donatário. Pois bem, então, estabelecido esse conceito, né, já vimos as nuances em torno da aceitação no campo da formação do contrato. Vamos falar agora das situações especiais. A primeira situação a destacar é a situação, melhor dizendo, da doação universal. A doação universal é a doação que, de acordo com o artigo 548, irá alcançar todo o patrimônio do doador ou grande parte do patrimônio do doador, sem deixar ao doador, a ele, uma reserva satisfatória para a sua vida digna. Nós precisamos entender bem qual é a intenção do legislador aqui e dimensionar atualmente, à luz do princípio da solidariedade, de acordo com a Constituição Federal, qual é o alcance que nós devemos dar a este campo de invalidade jurídica do contrato de doação na hipótese de doação universal. Por que estou mencionando isso? Pelo seguinte, a redação do artigo 548 no Código Civil atual, ela é praticamente reprodução da previsão de nulidade da doação universal do Código de 16. Acontece que a forma de interpretar o direito dos contratos do Código de 1916 para o Código de 2002 na atualidade é bem diferente. Por quê? Porque no Código de 16 nós tínhamos uma regra que reproduzia um entendimento que era bem mais antigo ainda, de que uma doação não poderia ser capaz, romanticamente, de reduzir o doador a uma situação de miserabilidade absoluta, porque isso feriria a utilidade do negócio contratual. Então, tradicionalmente, se estabelecia que para a doação valer plenamente, seria necessário, no mínimo, que o doador reservasse um mínimo para a sua subsistência. Pois bem, só que o Código de 16 tinha uma concepção privatista, em que o contrato tinha força absoluta. Hoje, o contrato é visto de maneira bem mais harmonizada aos valores sociais da Constituição. Então, nós precisamos entender que um contrato de doação não pode ser válido se ele mudar drasticamente a condição patrimonial do doador, de forma que ele tenha como reserva apenas o mínimo básico para sua sobrevivência, como um percentual do valor do salário mínimo, se ele era pessoa extremamente abastada economicamente. O referencial aqui é se a doação representa uma profunda destinação patrimonial, de forma a retirar do doador completamente o patamar econômico-social que ele tinha antes do negócio, fazendo com que ocorra uma mudança absurdamente drástica no aspecto patrimonial desse transmitente. E por quê? Porque se nós pegarmos uma pessoa extremamente rica e permitir que ele, através da doação, destine quase todo o seu patrimônio, reservando a si, por exemplo, apenas um usufruto de um pequeno imóvel que lhe dê, por exemplo, uma fração do salário mínimo mensal, nós não poderemos considerar que esta pessoa estará na mendicância. Mas na velhice, ele poderá sofrer problemas com a aquisição de remédios, ele poderá necessitar de leitos do SUS para suas doenças, ele precisará talvez até de auxílio governamental. Então,
sob o aspecto, sob o aspecto externo da função social, nós temos que encarar que esta reserva, que este remanescente patrimonial que ficará para o doador depois da doação, sim, possa manter um certo patamar de dignidade e de suficiência para o abastecimento de suas necessidades, se não com a riqueza de outrora que antecedia a doação, mas com uma suficiência de forma que a doação não transforme radicalmente o patamar socioeconômico do doador. Então, isso é fórmula para se investigar toda uma série de doações que são feitas por pessoas extremamente simples ou pessoas em alto nível de emoção, para verificar se realmente a doação atende ou não atende àquilo que a sociedade espera como utilidade do contrato. Mesmo que seja um contrato entre particulares, este contrato não pode, no viés da função social, causar um problema ao meio social. Pois, sem a doação, aquela pessoa teria suficiência econômica e não dependeria de ajuda governamental para uma série de situações futuras que presumivelmente podem ocorrer para quem dissipa totalmente seu patrimônio por ato gratuito. Então, a primeira observação que precisamos fazer aqui no campo das situações especiais no tratamento da invalidade jurídica é que o legislador atribui à doação universal o resultado de nulidade absoluta. Tamanha é a importância de se controlar esses excessos da doação que se agiganta sobre quase todo o patrimônio do doador ou sobre todo o patrimônio do doador. Também é importante destacar que a doação universal não pode ser confundida pura e simplesmente com a doação de todos os bens. Porque há a possibilidade do doador ou dos doadores, no caso de um casal, doar todos os seus bens e reservar a si o usufruto de todos os bens ou de parte considerável desses bens. E aí então os frutos gerados por parte considerável do patrimônio, mesmo que a propriedade despida, a nua propriedade dos bens tenha sido doada, o usufruto que gerará a absorção, a fruição do que os bens produzem, como aluguel, crias, venda de produção, etc., fará com que esses doadores conservem suficiência econômica, patrimonial para uma vida digna, satisfatória, talvez com um pouco menos, mas não tão menos, recursos do que havia antes, quando eles detinham a integralidade do patrimônio. Então, há essa pequena nuance a observar em relação à doação universal ou à doação de todos os bens com reserva de usufruto, porque há uma diferença significativa, já que o que nós temos que olhar é qual é o resultado da doação em relação à suficiência patrimonial para o abastecimento das necessidades do doador. Se não houver essa reserva suficiente, não basta apenas, repito, aqueles poucos reais que determinem o mínimo de subsistência para qualquer pessoa, teremos que olhar, fazer um paralelo, estabelecer entre o que havia de patrimônio antes e nível de vida, nível socioeconômico e resultado depois, para se aferir se há realmente uma doação universal ou se não há uma doação universal. Bem, estabelecido isso, existe um patamar para a doação? Um patamar patrimonial rígido? Bem, entraremos então na segunda situação especial a destacar aqui, a chamada doação inoficiosa. A doação inoficiosa, estabelecida no artigo 549, estabelece, reputa igualmente nula a parte inoficiosa da doação. E qual é a parte inoficiosa da doação? A parte inoficiosa é aquela que excede 50% do total do patrimônio ao tempo da celebração do negócio, se o doador tinha herdeiros necessários naquele momento.
quem são herdeiros necessários em potencial, estamos falando em perspectiva, porque não existe herança de pessoa viva, quem seriam herdeiros necessários em potencial do doador no momento da celebração? De acordo com o artigo 1845, seriam herdeiros necessários cônjuge, descendentes, ascendentes. Descendentes, ascendentes, cônjuge. Muito bem. Então, é possível dizer que uma pessoa pode doar mais do que 50% do seu patrimônio? Sim, é possível dizer. Ele pode doar mais do que 50% do seu patrimônio, desde que não tenha herdeiros necessários. E se ele doar mais do que 50%, ele estará incorrendo em doação universal? Não, não estará. Por quê? Porque é necessário saber qual será o resultado final da doação. Então, uma pessoa muito rica, vamos aqui estabelecer um exemplo bastante retórico, bem pitoresco, só para ilustrar. Uma pessoa tem milhões e milhões de reais, um esportista famoso, e ele decide, não tendo cônjuge, descendentes ou ascendentes, ele tem colaterais, mas ele não tem herdeiros necessários. Ele tem irmãos, tem tios, mas ele não tem herdeiros que herdam obrigatoriamente, como, por exemplo, descendentes, ascendentes e cônjuge. Ele pode, então, sendo milionário, destinar uma doação de milhões. Vamos supor que ele tem um patrimônio de 100 milhões de reais. Ele poderia destinar 60 milhões de reais? Poderia. Seria 60% do seu patrimônio? Seria. Ele ficará com 40 milhões de reais. Ora, é um milionário ainda. Então, é importante nós estabelecermos uma análise cuidadosa aqui em relação à doação inoficiosa. Precisamos passar pelo filtro dos herdeiros necessários. E por que isso? Porque para fazer testamento há um mesmo limite. Então, se alguém quiser destinar patrimônio por testamento, ele poderá fazê-lo em qualquer montante se não tiver herdeiros necessários. Se tiver herdeiros necessários, ele terá que respeitar 50% que estará reservado para, no momento da celebração do testamento, 50% que estarão destinados para os seus herdeiros necessários que herdam a legítima, a herança legítima. Muito bem. Então, este parâmetro de 50% se aplica para aqueles que têm herdeiros necessários no momento da celebração. Pois bem, e aí chamamos a atenção para o resultado de invalidação jurídica, porque a lei estabelece que haverá nulidade, não anulabilidade, que haverá nulidade da parte dita inoficiosa. Muito bem, se haverá nulidade da parte dita inoficiosa, feita uma doação desse naipe, eventuais interessados poderão buscar, junto ao Estado juiz, o reconhecimento da inoficiosidade de parte da doação, e a coisa julgada determinará o quê? Determinará a invalidação desta parte inoficiosa perante a ordem jurídica, fazendo com que ela retorne ao patrimônio do doador. Por quê? Porque estará com este retorno preservando aquilo que era da herança legítima dos herdeiros necessários. Isso quer dizer que os herdeiros necessários somente terão legitimação para questionar a inoficiosidade da doação, para aforar a ação que buscará nulificar esta parte da transmissão que se tornou inoficiosa. Muito bem. Qual é o termo inicial e qual é o prazo e qual é a natureza jurídica deste prazo extintivo para que os herdeiros necessários possam nulificar a parte inoficiosa da doação, visando a preservação da herança legítima que lhes caberá por ocasião do falecimento do autor da doação. Há uma certa controvérsia jurisprudencial e doutrinária em relação a isso. Alguns consideram que a natureza do prazo, que há um prazo extintivo, que a natureza do prazo extintivo é prescricional, já que o resultado
é de uma reclamação patrimonial a tutelar um direito subjetivo. Há quem considere que o prazo é de natureza jurídica decadencial, a despeito de estar escrito no artigo 549 que há nulidade. Esta nulidade não interessa ao meio social, é uma nulidade restrita aos herdeiros ao interesse dos herdeiros necessários e, consequentemente, tem o mesmo perfil do prazo decadencial estabelecido para aqueles herdeiros necessários que irão questionar eventualmente uma venda feita de ascendente para descendente. Em sendo assim, este prazo decadencial, por força desta característica de ser do interesse patrimonial exclusivo do âmbito íntimo da família, na falta de prazo específico, seria o prazo subsidiário do artigo 179, de 2 anos. Já para aqueles primeiros que eu destaquei, que creem que o prazo é prescricional, seria o prazo geral, na falta de outro, o prazo geral do artigo 205 do Código Civil, prazo de 10 anos. Qual é o termo inicial deste prazo? Bem, como a natureza jurídica da doação é contratual, e como normalmente a doação ela é escrita para gerar interesse de proteção da herança legítima, se nós lembrarmos do vídeo anterior, para doações de pequeno valor, admitimos a doação verbal, se seguir incontinente à tradição. Para outros bens que não representem pequeno valor, será necessário forma escrita e, se envolver imóveis, forma pública. Então, como praticamente em todos os casos a doação que importa em alteração da herança é a transmissão de imóveis, pacificou-se na jurisprudência o entendimento de que o termo inicial do prazo é o da celebração do negócio tornado público pela escrituração ou, se o caso, com o seu registro imobiliário. Então, dirão vocês que me assistem, Marco, qual prevalece no Estado de São Paulo, no Tribunal de Justiça de São Paulo, no Superior Tribunal de Justiça, encarregado de pacificar a jurisprudência de legislação federal? E eu posso dizer para vocês que ao tempo deste vídeo, fazendo uma pesquisa não tão superficial, não tão profunda, uma pesquisa intermediária, cheguei à conclusão de que no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, prevalece o entendimento de que o prazo é prescricional. Se ele transcorreu todo ainda sob o manto do Código de 16, será prazo prescricional de 20 anos. Se ele já nasceu, transcorreu ou transcorreu mais da metade no atual Código Civil, será prescricional de 10 anos em qualquer dos casos, tendo como termo inicial o do momento da celebração, pouco importando que os herdeiros necessários desconhecessem a existência da doação, mesmo que eles só venham a ter conhecimento da existência da doação quando da abertura do inventário. Bem, esse posicionamento, que ainda predomina no STJ, ele tem orientado a jurisprudência, a maior parte dela, no Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, uma pesquisa rápida, aberta no site do tribunal, será possível ver que há vários julgados recentes que reproduzem o entendimento do Colégio Superior Tribunal de Justiça aqui na Corte Bandeirante de São Paulo. Mas, em tribunais estaduais e até mesmo no STJ, há alguns posicionamentos que apontam que o melhor critério seria o de se considerar o prazo extintivo como sendo decadencial de 2 anos, à luz do artigo 179 da Constituição, com termo inicial a partir da abertura do inventário, da transmissão da herança. Por quê? Porque somente aí, certamente, os herdeiros teriam conhecimento da transmissão, a não ser que houvesse prova de que eles participaram do ato, etc.
E existe um terceiro posicionamento minoritário, absolutamente minoritário, de que haveria imprescritibilidade para este exercício de direito puramente potestativo dos herdeiros preteridos. Eu, particularmente, e aí neste caso, não seria de se discutir a natureza do prazo, se decadencial ou prescricional, e também não seria de se discutir qual seria o termo inicial, se seria da celebração do negócio ou da abertura do inventário, porque a imprescritibilidade poderia ser arguída em vida ou post-mortem. Eu, particularmente, venho refletindo sobre essa divergência jurisprudencial e, com muita humildade, me filio, lógico, respeitando totalmente os posicionamentos jurisprudenciais e doutrinários em sentido contrário, mas eu, particularmente, tenho que o entendimento de que haveria perpetuidade para reclamar a nulidade da doação inoficiosa é um critério mais adequado. Na minha modesta opinião, no meu modesto sentir. Seja porque isso se reflete também na abertura do inventário por ocasião da redução, seja porque a sentença que reconhece a nulidade da parte dita inoficiosa é constitutivo negativo. E este resultado da coisa julgada, ele não observa o caráter puramente patrimonial do direito subjetivo, não enseja uma pretensão condenatória de obrigação de fazer ou não fazer, não é puramente declaratória, e aí então também não seria, salvo melhor entendimento e pedindo todas as vênias para externar aqui meu ponto de vista, de que seria possível cindir a imprescritibilidade do direito de ação para a prescritibilidade do resultado da nulidade, porque seria absolutamente retirar a utilidade da coisa julgada se nós considerássemos que os herdeiros pudessem manejar a ação, mas não pudessem da coisa julgada extrair o retorno da doação inoficiosa para o patrimônio do doador ou para o monte. É óbvio que haverá sempre a alegação de insegurança jurídica se fosse possível deixar esta doação inoficiosa sempre à mercê de um debate sobre a sua nulidade. Mas a insegurança jurídica, ela já refleti sobre isso também, ela tem que ser sopesada sobre dois aspectos. Primeiro aspecto, se o donatário for também um herdeiro necessário, isso inevitavelmente vai ser discutido à luz do artigo 544, lá por ocasião do debate de redução, lá na sucessão legítima. Redução da doação inoficiosa ao herdeiro necessário. Então, tanto faz como tanto fez discutir em vida ou discutir depois da morte, a redução vai estar sempre sob a batuta e a mira dos demais herdeiros necessários, sobretudo se eles desconheciam a transmissão em vida pelo doador a um dos necessários. Segunda questão, ainda sob o viés da segurança jurídica. Se o doador transmite a um herdeiro não necessário ou a um terceiro, e essa transmissão é uma doação inoficiosa, é possível considerar que, se ela fosse passível de ser alvo de nulidade, haveria insegurança jurídica. Mas veja, aquele que recebe a doação, ele se torna proprietário pleno do bem doado. Se ele, porventura, se ele negociá-lo por doação, por compra e venda, por troca com outra pessoa de boa fé, a nulidade que seria arguída contra ele não atingirá o terceiro de boa fé. Ele ficará responsável, ele, donatário, apenas pelo equivalente. Então eu acho que o conceito de imprescritibilidade não impede a circulação do patrimônio e muito pelo contrário. E se harmoniza com o debate em torno da redução
do artigo 544 e do artigo 2007 do Código Civil. Ademais, no material de apoio, eu trago um posicionamento, um voto vencido da ministra Nancy Andrighi, do STJ, da terceira turma do STJ, num julgamento em que se debateu a natureza do prazo, o termo inicial do prazo extintivo para a doação inoficiosa, em que a ministra sustenta a imprescritibilidade, e é o que eu também persigo aqui nas minhas aulas. Muito embora digo sempre para as minhas alunas e para os meus alunos, olha, atualmente é importante vocês conhecerem esse posicionamento predominante na jurisprudência, porque nota-se a tendência no Tribunal de Justiça de São Paulo e no STJ de conservar esse posicionamento coeso, à luz também do que preconiza o Código de Processo Civil na atualidade, no artigo 926. Muito bem, então eram essas as considerações que eu queria fazer sobre a doação inoficiosa. Vamos falar agora sobre um outro aspecto da situação especial da doação, que envolve a doação a herdeiro. Né? Então, já que falamos do herdeiro necessário, vamos falar um pouquinho disso. O autor da herança, ele pode transmitir seu patrimônio, até tendo herdeiros necessários, ele pode transmitir até 50% por testamento e, consequentemente, isso se reflete também na doação. Então, o negócio jurídico de doação precisa estar alinhado a esse limite da liberdade que o detentor do patrimônio tem para testar, para deixar por testamento. Muito bem. Qual é, então, a consequência de destinar patrimônio não inoficioso, estou falando de um patamar aquém do limite, se o destinatário for também herdeiro necessário? Bem, entendido adequadamente, existe um patamar de 50% para doar, se houver herdeiros necessários, conforme preceitua o artigo 1845 do Código Civil. Significa dizer, então, que se não houver infringência a esse patamar, a doação é válida? Sim, a doação é válida. Eu posso doar para o meu herdeiro necessário, privilegiando-o em relação aos outros herdeiros necessários. Isso é possível? Sim. O herdeiro necessário estará no mesmo patamar de outras pessoas que não são herdeiras necessárias. Muito bem. Acontece que nós precisamos ter em mente que se eu como doador não destacar no ato de doação que esta transmissão patrimonial está saindo da minha parte disponível, eu estarei apenas com a doação adiantando a herança. Nada mais, nada menos. E aí depois, anos depois, quando eu falecer e houver então a abertura do inventário, aquele herdeiro deverá trazer de volta ao monte, com os demais com quem ele concorre, o bem doado ou seu equivalente em dinheiro, para redividir as cotas partes. Dirão vocês assim, qual seria a utilidade então dessa transmissão? Ora, a fruição do patrimônio. Tem utilidade sim. Se eu tivesse que esperar o meu falecimento para transmitir todo o meu patrimônio por sucessão legítima aos meus herdeiros, até que isso ocorresse, a fruição do patrimônio, a extração dos frutos civis, ficaria comigo. Se eu não quiser, depois da minha morte, fazer com que um herdeiro necessário meu receba mais do que outro de mesmo grau e qualidade, eu posso ainda assim fazer uma doação para ele, não dispensá-lo da colação deste patrimônio, destinar a ele, desde que não incorra em doação inoficiosa, porque não haverá possibilidade de questionamento dos demais e ele poderá fruir desse patrimônio até a abertura da sucessão. Quando da abertura da sucessão, ele precisará trazer o equivalente, o bem ou o equivalente de volta para a sua repactuação, para a sua redivisão entre os demais herdeiros necessários. Contudo,
Se o doador fizer uma ressalva de destaque que ele está transmitindo ao herdeiro um conjunto patrimonial que está na sua parte disponível dele, doador, dispensando assim o herdeiro de trazer de volta aquele bem doado ou aquele conjunto de bens para a sucessão, ou seja, para trazer à colação tais bens, essa doação será em definitivo. Ela não precisará passar pela colação ao longo do processo de sucessão. Então, é importante destacar que na doação a herdeiro há esta variável de representar puramente um adiantamento da herança que voltará ao monte por ocasião do falecimento e abertura da sucessão, e isso se faz através do Instituto da Colação, ou então eu posso, não incorrendo em doação inoficiosa, é claro, eu posso, quando estiver aquém do limite, eu posso liberar o donatário deste dever de trazer os bens à colação. Significará então que eu posso destinar mais patrimônio a um dos meus herdeiros necessários do que outros herdeiros necessários que estão no mesmo grau? Por exemplo, se eu sou viúvo e eu tenho 3 filhos ou 4 filhos, convenhamos, herdarão os meus descendentes e, a grosso modo, poderíamos falar que cada um herdará, na falta de qualquer testamento, cada um herdará 25% do monte. Mas então é possível que eu faça por testamento, que eu privilegie um deles, ou 2 deles, ou 3 deles, em detrimento de outro? Sim, é possível. Eu posso privilegiar patrimonialmente com a minha porção disponível, aquela que não integra a herança legítima dos herdeiros necessários, que é o equivalente a 50% do meu patrimônio, que eu posso deixar por testamento livremente, sem qualquer questionamento, ou que eu posso fazer por doação inter vivos, sem qualquer questionamento. Muito bem. Então quer dizer que eu posso transmitir por doação, assim como por testamento, para um dos herdeiros necessários, nesse exemplo que eu estou dando, de mesmo grau que os demais, de forma que ele herde por testamento ou receba em vida pela doação e depois, quando da abertura da sucessão, ele redivida com os demais o remanescente? Sim, é perfeitamente possível. Culturalmente, acho que a maior parte das pessoas no Brasil não se valem do testamento, morrem naturalmente, acidentalmente, enfim, e aí a herança se transmite ao conjunto de herdeiros, em processo de inventário, rolamento, seja pela via extrajudicial, pela via mais recentemente, ou pela via judicial tradicionalmente. E aí então eles se organizam. Agora, é possível quebrar este costume de deixar simplesmente o patrimônio se transmitir por igual a todos os herdeiros que herdam de acordo com a sucessão legítima? Sim, é possível. Posso fazer por testamento, respeitando o limite da minha porção disponível de patrimônio, que é 50%, ou então eu posso fazer em vida, com eficácia inter vivos, através da doação. A única questão é que eu posso fazer isto liberando o donatário de trazer este patrimônio de volta à colação para a redivisão entre os herdeiros, ou eu posso fazer com que seja apenas um adiantamento de herança. E se for adiantamento de herança, eu não estarei alterando as porções, as frações dos herdeiros de mesmo grau, e o donatário precisará, depois de fruir do patrimônio durante todo esse tempo, trazer de volta o seu equivalente, e também não haverá insegurança jurídica, porque ele fica obrigado a trazer à colação o equivalente por ocasião da abertura da minha sucessão. Bem, então falamos de doação universal, doação inoficiosa, falamos da doação feita a herdeiro
destacada ou não destacada da parte disponível. E agora vamos falar um pouquinho da redução. Se a doação for inoficiosa para herdeiro, como eu havia mencionado, aí então, no processo de inventário, será necessário que aquele herdeiro promova a redução. Se ele não promover a redução, os demais herdeiros terão legitimidade para buscar essa redução. É importante destacar isso. E essa existência de redução do direito das sucessões é que me inclina a entender pela imprescritibilidade. Muito embora, como eu disse, seja um posicionamento absolutamente minoritário. Bem, para isso, recomendo leitura do artigo 2007 do Código Civil. Uma outra situação especial que diz respeito à doação é a preocupação que eu externo em relação à doação entre cônjuges. A doação entre cônjuges, ela é perfeitamente possível, vamos dizer assim, perfeitamente possível, desde que eu considere que o cônjuge é um herdeiro necessário, desde que eu considere que eu não posso incorrer em doação universal, que eu não posso, mesmo sendo em favor do cônjuge, que eu não posso incorrer em doação inoficiosa, porque eu estarei prejudicando outros herdeiros necessários, que sendo um herdeiro necessário, se ela for inoficiosa, o cônjuge, por ocasião da minha morte, terá que suportar redução. E, mais ainda, se eu quiser realmente destinar ao cônjuge, que é um herdeiro necessário, uma herdeira necessária, eu preciso optar entre fazê-lo como simples adiantamento da herança, hipótese em que o cônjuge ou a cônjuge que sobreviver ao doador deverá devolver aquele bem, aquele montante, aquele conjunto de bens ao monte para redivisão, ou seja, deverá trazer à colação o objeto da doação, ou então liberá-lo da colação, destacando esta transmissão patrimonial da minha parte disponível, no momento, óbvio, esse cômputo, no momento da celebração do negócio. Muito bem, então seria só isso. Mas eu trago aqui, novamente, para meus alunos e alunas e demais pessoas que porventura assistem esse vídeo, uma ressalva, uma lembrança sobre o que nós já apontamos no material de apoio em relação à venda e compra entre cônjuges. Em primeiro lugar, é necessário falar o óbvio. Não pode ser objeto da doação um bem comum, que eles partilhem pelo regime da comunhão parcial da comunhão universal. Então, não seria um objeto válido. E o contrato não seria útil e não cumpriria sua função social. Então, haveria invalidade de objeto. Então, obviamente, nem se discute isso, porque nenhum tabelião ia admitir fazer uma escritura pública dessa natureza. Vamos considerar, então, patrimônio particular. Do patrimônio particular, também gosto eu de fazer ressalva em relação ao artigo 1641 do Código Civil. Por quê? Porque há um regime de separação legal obrigatória. E o que determina ao legislador conservar a ideia do Código de 16 revogado ainda nos dias atuais, embora pareça, de certa forma, um tanto quanto antiquado, mas é letra da lei, é a proteção de pessoas que circunstancialmente precisem desse tipo de resguardo legal ao seu patrimônio. Vou citar um exemplo. Pessoas com idade bem avançada. Então, estas pessoas, se elas optarem por casamento civil, elas terão que observar o regime da separação obrigatória, de forma que o patrimônio não venha a se comunicar. Será possível mesmo que um negócio entre particulares possa burlar um regime legal do casamento? Eu particularmente considero que não. Mas, obviamente, todos encontrarão posicionamentos, direi eu, mais contemporâneos
aos dias atuais, de que o legislador não restringiu no tratamento jurídico da doação. Então, consequentemente, o agente capaz, doador de 80 anos, casado aos 80 anos, em regime legal de separação obrigatória, poderia pegar um bem particular seu e doar ao cônjuge livremente. Mas eu particularmente vejo um certo conflito entre a aceitação pura e simples deste negócio de doação, porque talvez o código não tenha restringido expressamente, porque, sinceramente, não vejo que o legislador devesse repetir algo que está no próprio Códex, está no próprio Código Civil. Então, não é necessário trazer do direito de família, lá do livro de relações de família, parentesco e regime patrimonial de bens do casamento, para o direito dos contratos, porque é de se intuir que quem opera o direito civil conhece o direito civil em toda a sua integralidade. Então, também é um posicionamento particular, bem pessoal, mas que vê uma preocupação de interpretar o direito dos contratos de forma sistemática. Uma outra questão é a da cláusula de incomunicabilidade ou de inalienabilidade. Então, se eu recebi o bem, sou casado, e recebo o bem por doação com cláusula de incomunicabilidade e de inalienabilidade, dependendo do meu regime de comunhão, se for parcial não se comunica, se for universal se comunica, mas se ele veio com cláusula de incomunicabilidade, aí então, mesmo no regime da comunhão universal, seria para não gerar comunicação com o cônjuge. Muito bem. Na compra e venda, ainda é de se aceitar, porque nós estaríamos diante de um negócio bilateral oneroso, e aquele que recebeu o bem gratuitamente estaria agora alienando, como poderia alienar para qualquer pessoa, está alienando para o seu próprio cônjuge, mas recebendo valor, embora seja um tanto quanto preocupante, mas estaria recebendo valor num negócio bilateral, oneroso, comutativo, sinalagmático. Agora, vamos imaginar alguém que recebe este bem com cláusula de incomunicabilidade e inalienabilidade, justamente para não gerar comunicação ao cônjuge, porque quem doou tinha esta vontade de proteger patrimonialmente o donatário, e aí, num ato consequente, o donatário destina o bem gratuitamente ao cônjuge, um bem particular ao cônjuge. Bom, como bem particular pode ser objeto da doação, mas será mesmo que isso está no campo da possibilidade jurídica? Eu realmente tenho sinceras dúvidas e sou bem resistente a considerar esta possibilidade do levantamento da cláusula para que o patrimônio circule. Mas é um posicionamento minoritário, né? Não é um posicionamento ou dividido, não é um posicionamento majoritário que eu reproduzo aqui. Uma outra questão de situação especial a envolver a doação é a doação que visa desfavorecer credores. A doação que visa desfavorecer credores, ela é fraudulenta, porque ela reduz o doador à situação de insolvência ou piora seu quadro. Ele não era insolvente, mas pela doação houve desvio patrimonial para que ele se tornasse insolvente, prejudicando os credores, ou então piorou a sua situação de insolvência. Bem, neste caso, os credores têm pretensão anulatória, aí é anulação, não é nulidade da doação, é a anulabilidade, que se persegue por ação anulatória, também chamada antigamente de ação pauliana, com um prazo de 4 anos, contados da celebração do negócio. É um prazo decadencial. Então nós temos esta outra situação especial de invalidação jurídica da doação, muito comum quando o devedor quer resguardar algum patrimônio que lhe resta, porque ele está na iminência de perder grande parte desses bens
pela cobrança de dívidas e ele então se utiliza da doação para esconder o patrimônio, para colocar o patrimônio a salvo na mão de familiares, de conhecidos, etc. Que depois, quando superada aquela situação, voltará para ele. Muito bem, então, neste caso da doação, que pode gerar fraude contra credores, também há possibilidade de anulação, mas ao contrário das hipóteses do artigo 548 e 549, anulação e não nulidade. Existe uma outra situação especial, que é a da doação feita pelo cônjuge ao seu cúmplice por relação adulterina, ferindo o direito da cônjuge ou do cônjuge. Bem, esta doação ela pode ser impugnada, invalidada pelo cônjuge inocente no prazo de 2 anos, contados não da celebração do negócio, mas do término do casamento. Interessante observar que o prazo é decadencial, mas o termo inicial não flui da celebração do ato, flui do término do casamento. É um conceito tradicional de que o cônjuge, em tese, ficará sabendo da dissipação patrimonial por ocasião da ruptura do casamento, quando da discussão patrimonial. E aí então terá um prazo exíguo, até certo ponto exíguo, de 2 anos, para propor a ação que irá buscar a invalidade daquela transmissão para retornar o bem ao patrimônio do casal, para que então ele possa ser partilhado. Me preocupa o seguinte, eu sempre falo para os meus alunos na graduação, cuidado, né? Estamos falando de relação adulterina. Esta relação adulterina, ela não se estabelece pura e simplesmente pela existência de um casamento do doador com outra pessoa. O que determina esta invalidação jurídica é a simultaneidade de convivências. Então, se o doador é civilmente casado e convive com seu cônjuge, e neste período de convivência mantém relação adulterina com outra pessoa, e aí então, neste período, determina a doação, celebra a doação, o cônjuge inocente suportou esvaziamento patrimonial. Então ele tem a prerrogativa de anular esta doação por ocasião da ruptura do vínculo. Agora, esses marcos temporais são muito importantes porque o artigo 1723, parágrafo 1º, ressalva que a separação de fato da pessoa casada civilmente habilita aquela pessoa separada de fato a afirmar união estável. E aí então, esta segunda companheiro de pessoa casada ainda formalmente, não é um cúmplice de relação adulterina, muito embora aquele seu consorte, sua consorte, seu companheiro, sua companheira, ainda seja civilmente casado, formalmente casado. Se nesse período ocorrer doação entre eles, o cônjuge ainda formalmente estabelecido da primeira união não poderá invalidar essa transmissão. Óbvio, né? É óbvio. Se porventura estivermos falando de um bem que já estava materializado no patrimônio ou que fosse particular do transmitente. Embora fosse de difícil aplicação a transmissão, arrepio da vontade do cônjuge inocente, a não ser que houvesse poderes para tanto, em que o cônjuge separado de fato violasse o dever de preservar o patrimônio do mandante. Enfim. E temos um último aspecto a tratar neste vídeo, que diz respeito à promessa de doação. A promessa de doação é um contrato preliminar que gera carga obrigacional unilateral, é formada bilateralmente, mas com carga obrigacional unilateral, que é de gerar no futuro um novo contrato de doação em que se exaurirá a carga obrigacional de fazer
que era do contrato preliminar, que era celebrar a avença definitiva e futura. Em tese, o Código Civil admite contrato preliminar bilateral ou unilateral. Mas no caso da doação, nós não podemos esquecer que um dos elementos essenciais da doação é o animus donandi. Então, estabelecida a promessa de doação, no caso do contrato preliminar, do compromisso preliminar, da promessa preliminar, envolver futuro contrato de doação, é de se perquirir se seria possível suprir eventual mora ou inadimplemento deste promitente pela coisa julgada. Porque nós estudamos lá em Teoria Geral dos Contratos que a resistência injustificada do promitente, do compromissário, pode ser suprida pela coisa julgada. E aí agora, e no caso do contrato unilateral, isso fica um pouco em xeque, porque a coisa julgada precisaria suprir a vontade do doador, cujo elemento essencial da doação é o animus donandi. Mas dirão vocês assim, qual é a diferença? A diferença é que numa promessa bilateral, as vontades se ajustaram e houve cumprimento de carga obrigacional. Então, num compromisso de compra e venda, por exemplo, o promitente comprador efetuou o pagamento em parcelas do imóvel na planta. Uma vez quitado o preço, há um desequilíbrio se o promitente vendedor não celebra a escritura. Então, a sentença, a coisa julgada, pode suprir essa vontade, adjudicando compulsoriamente o bem imóvel, no caso, para o promitente comprador. Agora, no caso da doação, há um desequilíbrio. Esse desequilíbrio ele se mantém pelo animus donandi, porque na raiz, na nascente da vontade, não existe uma contraprestação. Estamos falando de, óbvio, de questões bem retóricas, assim, exemplos bem hipotéticos, comparando aí a promessa de compra e venda de bem imóvel com uma promessa de doação pura e simples. Mas é realmente de se perquirir se a sentença, se a coisa julgada pode, do mesmo jeito, suprir o animus donandi do doador, do promitente doador. E aí, a maior parte de doutrinadores considera que não, porque teríamos ali a ausência do elemento essencial. Mas há alguns pontos de consenso. Mesmo para as promessas de doação, a divergência não é total, porque há alguns pontos que são inarredáveis. Todos concordam. O primeiro deles, são dois. O primeiro deles, de que se houver uma doação com encargo, aí, por similitude com os negócios, as promessas bilaterais, o cumprimento do encargo habilitará o donatário a exigir a transmissão por doação do contrato principal. E isso é pacífico. O segundo ponto que chama bastante atenção é o da promessa de doação, muito frequente, nos ajustes de divórcio ou de dissolução de união estável, em que o casal muitas vezes não detém a propriedade, só a posse, está pagando a prazo um determinado imóvel, e para ajustar a homologação do divórcio consensual ou da dissolução da união estável, os divorciandos eles ajustam a promessa de doação aos filhos, por exemplo, quando da quitação. Anos depois, aí é de se exigir para aqueles que lá atrás se valeram dessa homologação judicial para obterem o divórcio, que cumpram aquilo que prometeram. Mas nesse caso não é idêntico uma promessa de doação, mas veja, há uma homologação judicial. Então é possível que aqueles que esperam o recebimento da doação, que é a transmissão do bem depois da quitação, façam cumprir o título judicial. Porque nós não estamos falando de uma promessa pura e simples, estamos falando de uma solução judicial que se deu por título homologatório. E aí é possível então cumprir o título judicial de homologação. Estes dois pontos da promessa de doação são bem frequentes na jurisprudência e normalmente pacíficos. Agora, em relação à promessa pura de doação,
esta realmente é de difícil concretização. Fazer com que alguém tenha o animus donandi suprido pela coisa julgada. Há quem sustente que sim, que a vontade se determinou de doar